Voltando com Saúde Você deste final de semana aqui na sua TV Arapuã e vamos continuar falando de coisa boa. Agora os clientes Unimed João Pessoa podem contar com o auxílio Interna Fácil, tá certo? Que é um sistema online que busca agilizar a internação do paciente. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRM PB 5167. Olha aí, não tem erro, unimedjp.com.br, é a Unimed João Pessoa, trazendo sempre mais conforto e agilidade para a saúde dos seus clientes e pacientes, tá certo? E a gente vai voltar agora conversando com o neurologista Dr. Rafael sobre Alzheimer, que é o nosso tema de hoje. A gente vai, no bloco anterior, já falamos sobre a questão da prevenção, a questão da hereditariedade, e perguntas de extrema importância sobre a doença. Tabagismo, alcoolismo, a gente sabe que não faz bem para nada, seja para outro tipo de doença, mas para Alzheimer, ela pode ser prejudicial da mesma forma? Sim, o tabagismo é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer e o etilismo, o hábito de consumir bebida alcoólica em grande quantidade, além de ser também um fator de risco para a demência Alzheimer, pode desenvolver uma demência relacionada ao próprio etilismo. Então, precisa de qualquer forma, cessar esses dois hábitos que não são saudáveis para a cognição. E aí, puxando para um tratamento que se torna um pouco delicado, mas aí não pode se fugir, né? Sim. Isso aí é de extrema importância. E descobrir que o paciente está com essa doença, como é o tratamento? Então, o tratamento da doença de Alzheimer deve ter uma abordagem multidisciplinar. A gente deve também ter um enfoque não só no paciente, mas nos cuidadores, que assim, geralmente os familiares que convivem com aquele paciente. A gente precisa orientar sobre cada fase da doença e como lidar com aquele paciente. A gente hoje tem tratamento medicamentoso para a doença de Alzheimer, que está disponibilizado inclusive no SUS. Existem medicamentos por via oral, até adesivo, que facilita a administração para alguns pacientes que têm intolerância. E assim, essas medicações, é importante que a gente esclareça para os familiares, até para alinhar com relação à expectativa do tratamento, que geralmente a gente consegue frear a aceleração da doença. A gente não tem, hoje em dia ainda, um tratamento que consiga reverter os sintomas ou devolver ao paciente aquela habilidade funcional que ele tinha antes de desenvolver a doença. Mas a gente busca hoje priorizar a qualidade de vida do paciente e dos cuidadores. Então, a gente consegue fazer isso não só com as medicações que freiam o acelerar da doença, mas também com orientações e outras medicações sintomáticas, por exemplo, que tratam, alguns pacientes ficam às vezes agressivos, pacientes que a vida toda foram tranquilos, calmos e mudam o comportamento, ficam mais agressivos ou depressivos. A gente consegue tratar alguns sintomas dessa forma e também consegue abordar os cuidadores para diminuir os conflitos em casa. A gente sabe que existem muitos conflitos. Os transtornos de comportamento desses pacientes podem gerar conflitos em casa, então a gente consegue orientar os cuidadores até pela forma como tratar o paciente, como falar com o paciente, desde orientações simples, como por exemplo, a gente sempre orienta o cuidador a se dirigir ao paciente com um tom mais sereno, mais calmo, usar frases mais curtas para facilitar a compreensão, dar um tempo maior de resposta para aquele paciente, para estimular a independência, como você falou no começo, estimular a independência dele em responder uma questão ou estabelecer um diálogo. Isso tudo ajuda a melhorar em casa a qualidade de vida, tanto de cuidador quanto de paciente. Introduzir atividades novas também no dia a dia dele, né? Sim. Negócio é não deixar parado, principalmente porque hoje em dia, por exemplo, a gente está vendo uma era de doenças psíquicas pesadíssimas. Antigamente, a gente estava até citando em um outro programa, falando sobre o idoso, que antigamente a gente não via praticamente o idoso tendo realmente esses tipos de depressão, essas coisas.
Eu lembro que antigamente, e crianças também, que a gente vê hoje em dia já com quadros depressivos, Sim. né? Antigamente a depressão era o cinto da minha mãe, hoje em dia já é completamente diferente, Verdade. né? E aí nessa época de pandemia que a gente ainda, querendo ou não, está vivendo, tem pessoas que ainda estão se guardando mais em casa, então assim, ainda está extremamente um assunto bem delicado, né? Sim. E aí é a questão de paciência, quando se trata de Alzheimer, é questão de paciência. Se tratando agora de questão até de pessoas mais jovens, eu tiro isso por mim. Eu tive Covid e aí estão relacionando muito, às vezes, a perda de memória recente com o Covid. A gente não sabe ainda, não tem nada comprovado cientificamente, ainda está tudo Sim. muito em estudo, né? Mas, por exemplo, pessoas mais jovens, eu tenho 29, por exemplo, da minha faixa etária, se tiver, começar a ver algumas coisas assim diferentes, tem que se preocupar um pouco já de agora? Sim, a gente sempre orienta qualquer dificuldade de memória, qualquer dificuldade cognitiva, qualquer sintoma que incomode, deve sempre ser buscado ajuda com um profissional. No caso de uma perda de memória, deve buscar ajuda com o neurologista, independente da idade. Mas com relação ao diagnóstico de Alzheimer, nessa faixa etária, não se enquadraria, mas existem outros tipos de demência que podem acometer pacientes nessa idade. Pacientes jovens, na faixa etária de 20, 29 anos, sim, é possível, mas aí não seria provavelmente a demência de Alzheimer, seria um outro tipo de demência que deve ser investigado da mesma forma. Entendi. Ainda bem que com o passar do tempo, passar dos meses, a memória foi sendo recuperada, então aí eu acho que já não me enquadro nessa parte de demência, graças a Deus. A questão da atividade física e alimentação, coisas simples e óbvias, né, de se fazer, mas é de extrema importância, não só para o tratamento, mas também da prevenção desse Sim. tipo de doença, ou qualquer outro tipo de doença. Né? A atividade física é muito importante, também na terceira idade. Além de ajudar a prevenir o Alzheimer, é uma forma também de reabilitar esse paciente, porque estimula a independência, melhora o condicionamento físico, melhora a força muscular, isso diminui o risco de quedas, melhora a coordenação motora, dá mais independência para o paciente fazer atividades manuais no dia a dia, coisas que parecem simples para a gente. Por exemplo, se vestir ou se alimentar, pegar no talher. Então, a atividade física melhora a concentração, melhora a habilidade motora, então, e melhora a depressão também, melhora o comportamento. Então, a gente sempre recomenda atividade física pelo menos 150 minutos por semana para esses pacientes. Claro, pacientes mais idosos ou com algum grau de dependência, a gente sabe que precisa adaptar. Às vezes, uma atividade física que tem que ser adaptada para a realidade de cada paciente. Maravilha, doutor Rafael. A gente, infelizmente, não temos mais tempo, mas se deixasse, a gente passaria o sábado aqui, o domingo, falando, na nossa reprise, falando sobre essas doenças e outras doenças neurológicas também, podemos dizer. Muito obrigado por sua participação. Fica à vontade para voltar mais vezes, viu? Obrigado, com certeza. Olha, gente, 21 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E um dos principais desafios ainda é lidar com o famoso preconceito e a falta de oportunidades. E aqui em João Pessoa, a FUNAD tem oferecido atendimento buscando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com deficiência. Acompanhem. Elas lutam por inclusão, acessibilidade e respeito. Mesmo diante de todos os avanços sociais, as pessoas com deficiência ainda enfrentam problemas diários em vários aspectos da vida. Lidar com preconceitos, falta de estrutura adequada em alguns espaços e muitas vezes dificuldade para ingressar no mercado de trabalho ainda é uma realidade no nosso país, mesmo com uma legislação que garante todos os direitos e políticas públicas para os portadores de algum tipo de deficiência. A FUNAD tem um papel importante que é na área de reabilitação. Nós somos um SER4, um serviço na área de reabilitação. A gente trabalha também com inclusão social, com mercado de trabalho. É um órgão da Secretaria de Educação do Estado que também tem um papel importante no fortalecimento da educação especial dentro do nosso Estado, através de formações com profissionais da rede de ensino. Colabora com o fortalecimento das políticas públicas dentro do Estado, com articulação através de diversas secretarias e órgãos do governo. Então, a FUNAD ela é uma referência nesse sentido, né?
de fortalecimento das políticas públicas voltada para as pessoas com deficiência, além de ser também um órgão assistencial que trabalha diretamente com o atendimento das pessoas de todas as áreas da deficiência. A Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, FUNAD, atende cerca de 4.000 usuários de forma sistemática e conta com um grupo multiprofissional de mais de 300 funcionários que atuam na reabilitação, no suporte e até mesmo na capacitação dos pacientes. A gente trabalha tanto na área de reabilitação, como também na área de diagnóstico. E temos também serviços de apoio pedagógico para as pessoas com deficiência que estão na rede de ensino. Na instituição também existe um serviço exclusivamente para atendimento a pessoas autistas. São mais de 400 pacientes que recebem acompanhamento especializado em busca de melhorias, como equilíbrio e melhorias nas atividades cognitivas. Aqui a CODE, ela hoje atende mais de 400 usuários em mais de 10 serviços especializados em reabilitação. Temos profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, pedagogia, música. Aqui o usuário, após receber o diagnóstico, ele recebe um atendimento especializado que atende todas as demandas terapêuticas que a gente sabe que um usuário com autismo, a criança ou adulto com autismo apresentam. Cássia é mãe do Caian, de 12 anos. Ela resolveu trazer o filho para receber o acompanhamento na fundação com o objetivo de trazer independência e melhorias com relação à vivência cotidiana. Já são 4 anos sendo acompanhado pela equipe da FUNAD e as mudanças são evidentes no dia a dia. A questão da comunicação, interação social, que era bem difícil, né? E depois do acompanhamento ele melhorou consideravelmente. Hoje ele se comunica normalmente, gosta de estar entre pessoas que antes não era possível. Então melhorou relativamente bem. Apesar dos preconceitos, a esperança de que o filho tenha autonomia dentro da sociedade é um dos grandes desejos de Cássia, que celebra cada conquista do filho. Quanto à sociedade, a gente vê que o preconceito ainda é grande, né? E quanto ao desenvolvimento dele, eu creio que sim, é o que eu espero, né? O que eu tenho lutado todos esses anos para ele conseguir a independência dele, né? É isso aí. A doença não se torna um empecilho para quem tem realmente um apoio, assim como essa mãe. Olha, gente, o programa Saúde e Você de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. E lembrando que semana que vem, sábado, a gente tem o programa novamente aqui na TV Arapuã e todos os domingos ao meio-dia. Eu te espero na nossa reprise. Até mais. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.